Marcos capítulo 6, versículo 45 em diante. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. E logo, diz aqui a minha Bíblia, obrigou. E a sua? Ordenou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi o monte a fazer o quê? Orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo, aonde que Jesus está? Que ele está vendo. Vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era o quê? Contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se dele, andando sobre o mar, e queria passar-lhe adiante. Mas quando eles viram andar sobre o mar, cuidaram que eram o quê? Meu Deus! E deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com ele e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou entre si e ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido qual milagre. Antes os seus corações estavam, meu Deus. Senhor, mais uma vez, que privilégio nós temos, Senhor, do Senhor ter marcado esse encontro conosco. Quando a Tua palavra fala, é o Senhor falando a cada um aqui, especialmente a cada coração, porque o Senhor sonda e conhece o que não passa na minha mente nem meu coração. O Senhor sabe profundamente sobre cada história que está aqui, sobre cada família, sobre cada rejeição, sobre cada abuso. Senhor, o Senhor conhece plenamente, mas todo encontro com o Senhor muda a história. O Senhor é o autor do milagre. E o milagre nós encontramos com o sobrenatural. E que nesta noite não seja diferente. A nossa alma, ela tem uma composição que não é deste mundo. É por isso que ela não fica aqui. Ela sobe para a glória. Porque nós temos o composto do Senhor. E Senhor, em nome de Jesus, vem abraçar cada um de dentro para fora. E fazer um milagre. Em nome de Jesus Cristo. E para a glória de Deus Pai. Amém? Pode se assentar, dando glória a Deus. Olha aí, os discípulos. Esse aqui é o Jesus, que eu creio. Irmãos, é maravilhoso a gente ouvir aí, através de Marcos, a respeito também dessa manifestação de Jesus. Porém, Marcos não fala que Pedro foi ao encontro dele, não é verdade? Marcos não estava lá. Mas também, como Lucas é discípulo, bem de perto de Paulo, é aquele que vai analisar todas as histórias, e ele não é apóstolo, é discípulo. Eu acho lindo porque Marcos é discípulo de quem? De Pedro. E Pedro não coloca o nome dele, nem fala desse ato
desse acontecimento, porque, na verdade, Pedro não está preocupado em aparecer, não está preocupado com os seguidores do Instagram nem do Facebook, mas ele está preocupado em glorificar e exaltar o Mestre. Pedro agora é diferente, amadureceu, rompeu as barreiras que muitas vezes nos cercam de ver a grandeza e a glória de Deus. E o milagre é algo que é manifesto, não somente para cuidar da nossa história, mas para mudar a nossa visão. Para termos a percepção correta, certa, de quem é Jesus. E aqui, exatamente nesse acontecimento, olha o que o versículo diz, que eles não entenderam sobre o milagre dos pães. Pedro confessando isso, dizendo para Marcos e Marcos escrevendo, que eles não tinham entendido o milagre dos pães e ainda o seu coração estava endurecido. Porque quando eles estão ali, a multidão estava ali. 5.000 pessoas sem comer, passando fome, literalmente. E Jesus olha para aquela multidão, se preocupa. Era 5.000 homens e provavelmente mais ou menos 20.000 a 25.000 pessoas estavam ali. E do nada Jesus fez um milagre. E o milagre consistia num pão e num peixe, que através das mãos dos discípulos iam se multiplicando. E é glorioso a gente notar que todos ficaram fartos. E ainda sobraram quanto? Quanto? 12 cestos cheios. Os discípulos não entenderam que é eles que tinham, através do poder de Deus, autoridade para alimentar a multidão e ainda sempre ter alimentos com eles. Mas eles não entenderam. Mas o que é lindo é que é a primeira vez que a Bíblia vai dizer que os discípulos literalmente adoraram a Jesus, é quando eles tiveram esse encontro com Jesus sobre as águas. Já havia passado uma outra tempestade, mas Jesus estava dentro do barco, e ele manda tanto o vento como a tempestade se acalmar. Mas agora Jesus, ele está ali obrigando os discípulos a saírem para o outro lado. Sabe por quê? Jesus estava preocupado com a multidão. A multidão pensava que Jesus vinha cumprir uma agenda terrena. João vai dizer que cercaram a ele e queriam fazer ele de rei. E Jesus não veio criar uma rebelião, se levantar contra o Estado daquela época que era Roma, que escravizava os judeus. Ele não veio matar, mas ele veio morrer para dar vida. E Jesus obriga os discípulos a saírem para não viverem a mentalidade da multidão. Você já pensou nisso? Como que está alinhado a sua mentalidade, a sua maneira de viver, de proceder, está acompanhando aquilo que é bíblico, aquilo que é reto, aquilo que é justo, aquilo que manifesta o reino de Deus? Porque Jesus está preocupado em mandá-los saírem dali, para eles não se contaminarem. E os discípulos, obedecendo à voz do mestre, o que eles fizeram? Ficaram esperando. Não. A Bíblia diz que literalmente eles obedeceram à voz do Senhor. Isso traz algo muito forte, porque mesmo você obedecendo à voz de Deus, você vai encontrar tempestades na vida. Mesmo você obedecendo à voz do mestre, você vai acabar ocorrendo ou acontecendo algo inesperado. Algo que você jamais pensou que aconteceria na sua vida. E muitas vezes nós encontramos tempestades na nossa história, na nossa vida, mesmo ouvindo a voz de Deus e obedecendo a voz do Mestre. E há muitas coisas que vêm ao nosso encalço, que muitas vezes a gente não entende, não compreende. Aonde você
se doou tanto, você se deu tanto, você investiu tudo que você tinha, talvez, num relacionamento com uma pessoa, e de repente, aquela pessoa do nada some da sua história. Aquela pessoa que você colocou tanta esperança, que você desenhou sonhos, e de repente, ela já não existe mais. Ou talvez você criou um sonho de uma empresa, uma companhia, e você investiu tudo e não teve retorno. Tempestades na vida. Talvez até dentro da própria família. Você deu o seu amor, seu carinho, e ainda talvez você foi tão odiada pelos filhos, pelas filhas, rejeitado. Tempestades que acontecem conosco, mesmo obedecendo à voz do Mestre. E a gente pode notar que esse mar da Galileia, ele não é tão grande. E o que a Bíblia relata é que Jesus mandou eles irem, mas o vento, ao contrário, não permitiu eles chegarem. Aí remavam e não chegavam. Frustrações. Já teve alguma frustração? De ter olhado do outro lado e pensar, daqui a tanto tempo eu já vou estar, talvez, aposentado. Daqui a tanto tempo eu já vou ter a minha empresa. Daqui a tanto tempo eu vou já estar na obra do Senhor e serei um pastor, ou serei um evangelista. Mas o vento, ao contrário, talvez tenha segurado você, tenha impedido você de chegar aonde o Mestre te mandou. Você já teve uma voz que te falou uma promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história? E talvez você está remando e não está chegando aonde você queria, aonde você projetou para a sua vida. E a gente vê dentro desse texto que é algo glorioso, que Jesus não está falando com qualquer um, não é verdade? Pedro era pescador e provavelmente pelo tempo de vida sabia nadar, como outros ali que estavam também com ele eram pescadores profissionais. Agora entenda muito bem isso. Você pode ser profissional, intelectual, inteligente, conta farta no banco, plano de saúde, mas nada disso vai te evitar uma tempestade na sua vida. Nada disso te faz capaz de evitar isso. Apesar de tudo que eles eram, foram impotentes diante da situação. E talvez a gente pudesse falar bem claramente aqui sobre... Eu passei uma semana no hospital. Senti um vazio tão grande, um sentimento de estar sozinho, um vazio. Apesar de estar orando, buscando a Deus, clamando ao Senhor, vendo o agir de Deus, mas mesmo assim a gente sente isso. Sabe por quê? Nós somos humanos. É a nossa humanidade. Porque a nossa humanidade, ela olha assim, ó. A nossa espiritualidade, ela olha para cima. De onde vem o nosso socorro. O nosso socorro, ele vem do Senhor. Aí o salmista, só para complementar, vai dizer, esse Senhor fez os céus e a terra. Ele é o que rege o universo. Esse é o nosso Deus. E parece que é acompanhado exatamente dessas situações. O texto é muito claro em dizer que eles obedecem à voz do Senhor, e a Bíblia diz que Jesus, ele está atendendo a multidão. As pessoas estavam saindo, se retirando, mas tinham pessoas que estavam ali querendo falar com Jesus. E sabe o que Jesus fez? Ele foi atender aquelas pessoas.
despedia a multidão. A coisa mais gloriosa, além de conhecer a Deus, é vivê-lo. Ele se revela para nós podermos vivê-lo. Nós temos vida nele. E Jesus, ele vai mostrar isso claramente. E é por isso que talvez seja um dos grandes problemas da nossa história. E quando a gente vai fazer visita, a gente escuta muito isso. Não, mas isso aí eu já sei, isso aí eu já conheço. E está igual o fariseu. O fariseu, eles sabiam de tudo, ou talvez muito melhor do que nós, mas só não tinham vivência. Eles não conheciam esse Deus, como os apóstolos ainda não conheciam, porque uma coisa é viver o milagre dos pães, outra coisa é viver um milagre no lago. Uma coisa é atender a multidão, é geral. Uma coisa no lago é pessoal. Dá para entender isso? Que eles não tinham experimentado isso ainda. Apesar de 2 anos no ministério com Jesus, andando com o Senhor, contemplando coisas incríveis. E Pedro vai falar, eles ainda não entendiam e o coração estava endurecido. Olha só, como isso pode acontecer com você e eu. E talvez seja essa a razão de nós não contemplarmos melhor o próprio Senhor como poderoso Deus. Ele não é simplesmente aquele que faz o milagre. Ele é o autor do milagre. E ele é o próprio milagre. Paulo, para dizer uma coisa bem clara, ele vai dizer assim às pessoas da Grécia: nele nós existimos, andamos, vivemos e respiramos. Olha só, aonde está a onipotência de Deus? Então, cada batida do seu coração é uma ação de Deus para a sua vida. Irmãos, a gente precisa dar uma olhada em volta e ver os acontecimentos, para talvez ver algo muito mais glorioso de Deus sobre as nossas vidas. Eu sempre falo com minha esposa, Deus é misericordioso demais, maravilhoso conosco. Hoje nós estamos aqui, não estamos doentes, não estamos na Turquia, não morremos no terremoto, não estamos na Ucrânia, em guerra, para defender uma nação tão pequena contra uma nação tão grande. E a gente começa a poder deslumbrar desse Deus tão glorioso. E aí acontece que os discípulos estão lá, mas diz o versículo, que Jesus, de onde estava, já estava contemplando o quê? Que eles remavam e não saíam do lugar. Eles estavam mais ou menos umas 9 horas ali naquela situação. Remando e não chegando ao destino, não chegando ao alvo, não terminando aquilo que o mestre ordenou. E você precisa preparar o seu coração para isso. Sabe por quê? Muitas pessoas estão pensando que o casamento é um ótimo esconderijo para a solidão. E as pessoas vão com seus dramas e acaba chamando outras pessoas para viver os seus traumas. Porque eles pensam que a outra pessoa vai trazer felicidade. E não é assim, irmãos. A felicidade está nele, por ele. É ele que nos traz a razão da existência e da vida. É por isso que quando você está cheio dele, você leva vida. Você é boca, você é resposta para onde você está, seja no trabalho, seja nos negócios, seja dentro da família. Aonde você estiver, Deus vai te usar. Isso que é experimentar
Os discípulos, quando chegaram e Jesus tem aquele encontro com aquele jovem rico, e Jesus fala que é mais fácil o quê? Do que um rico entrar no céu? É mais fácil. Então, para a lógica humana, aí os discípulos olham assim, já que um camelo passar por um buraco da agulha é tão difícil quanto o rico entrar no céu, então isso quem será salvo então? Aí que Jesus vai falar, o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Porque o maior milagre não é ter nessa terra, é ter no coração. É vida transformada, é vida com significado, é vida além da natureza, é a vida divina de Deus para nós. Porque você foi feito para isto. Aqui é uma fase da nossa história, mas nós fomos criados para a eternidade. E Jesus estava contemplando eles remando, e não chegando a lugar nenhum. E talvez seja a história de alguém aqui hoje, nessa noite. Cheio de sonhos, propósitos, planos, está remando e não consegue chegar. E a Bíblia diz que Jesus, depois de despedir a cada um, de ter um momento, de falar, de entender, de ouvir, de abençoar, ele sobe para o monte para orar. E quando ele está orando, ele está contemplando a situação dos discípulos, porque ele é onisciente. E é tão bom como Davi sabe que ele é onisciente, e por isso ele vai declarar, se eu subir, se eu descer, aonde eu estiver, o Senhor se faz presente, e o Senhor me conhece por dentro e por fora. Antes de falar qualquer palavra, o Senhor já o conhece. Isso é uma alegria para a nossa alma? Um descanso para o nosso coração? Saber que Deus nos conhece perfeitamente. Ele conhece, irmãos. E quando eu vejo que esse encontro é um encontro maravilhoso, é um encontro diferente, porque os discípulos estão experimentando algo que todos estavam experimentando, que todos contemplavam, que todos viam. Era uma ressurreição, o milagre dos pães, o dos leprosos sendo curado, daquela mulher lá que estava sendo condenada, e Jesus vai, não peque mais. Todos estão contemplando. Mas ainda havia no coração deles, eles estavam endurecidos, não entendendo ainda os propósitos, não entendendo o projeto e o plano do Senhor. Mas através dessa situação, uma situação para todos, e agora uma situação pessoal, para esses discípulos contemplarem e verem. Porque Mateus vai falar que depois deste acontecimento, eles o adoraram como Deus. E a Bíblia relata o seguinte, que quando eles estavam naquela situação, desesperados dentro de um barco, aonde que a tempestade estava e o vento contra eles já estavam cansados e exaustos. Mas é lindo pensarmos e entendermos que ele de longe, ele já está contemplando toda a nossa história. Jesus mandou os discípulos para aquele lugar, para eles terem uma experiência com ele. A coisa mais gloriosa é você ter a sua experiência pessoal com o Senhor. É no meio do seu problema que ele vem para te falar que você é importante para ele, que ele te ama. Aqueles 12 homens que estavam no barco, eram aqueles que iriam manifestar o reino de Deus. Você acha que aquele barquinho ia afundar? E Jesus começa e sai para ter um encontro com os discípulos. Talvez você já esteja cansado da situação. Talvez você não vê resposta para o problema.
Talvez a sua família esteja dividida. Você está aqui, mas seu esposo está em casa. Mas eu quero te dizer que nessa noite Deus tem um milagre para a sua vida. Deus tem restauração para a sua casa. É engraçado porque a ordem foi, eu vá para até o outro lado. Eles não sabiam como Jesus iria. Talvez pensassem que ele iria pegar um outro barco. E é exatamente isso. Nós limitamos o poder de Deus. Nós nos agarramos na nossa capacidade, nos nossos projetos e planos. Não, eu vou fazer assim que vai dar certo. Ah, se não der certo assim, eu vou lá naquele outro irmão, que ele vai me ajudar. Se não, eu vou lá naquele outro rapaz. Aí deixa Jesus por último. Estamos limitando o poder de Deus. Sabe quando Deus quer operar na sua vida? Desde o começo da manhã até o final da noite, onde seu corpo descansa, mas Ele vela por você. O salmista vai dizer que quando eu durmo, o Senhor já está preparando tudo para mim. E é exatamente isso. Você só vai experimentar mais de Deus quando você arrancar os limites. Agora a coisa linda é que eles não esperavam por aquele encontro. Eles não esperavam que Jesus ia ao encontro deles, não. Eles estão no meio das tempestades desesperados. Mas eu quero te dizer que o socorro vai chegar a você. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem no meio dos problemas. Ele vem no meio das situações mais difíceis. Só para te provar que você é amado, você é escolhido e que a mão dele está sobre a sua vida. Você tem que tirar isso que a mão de Deus está sobre um e sobre outros. Não. Ele vai lá para dizer para eles: vocês são meus. E você só sabe do amor de Deus é quando todo mundo te deixa. É uma lição forte que eles estão lá sozinhos. E eu não sei se você já experimentou isso na hora dos maiores problemas. As pessoas desaparecem. Os amigos somem. Mas tem um que vai te acompanhar de perto. Que você talvez esteja pensando que ele está longe. Olha só que incrível. Quando ele tem um encontro com Pedro, ele está tão longe deles que eles não podem reconhecer e tão perto de Pedro ao mesmo instante para estender a mão e não deixar afogá-lo. Tão longe e tão perto. Talvez seja isso. Que você talvez não entenda. Que esse Deus está muito mais perto do que você pensa. Porque na hora da solidão, a gente está talvez frustrados com os problemas, decepcionados com as situações. Mas Ele jamais nos deixa. Porque quando Ele vai ao encontro de Pedro, e Pedro tem um raciocínio rápido e esperto, não é verdade? Ele está com 12 homens gritando, desesperado. E quando ele vê que realmente é Jesus, ele fala: Senhor, se for o Senhor mesmo, permita ter esse encontro maravilhoso com o Senhor. Não é verdade? O que Pedro falou? Melhor estar na tempestade com Jesus do que no barco sem Ele. Você já pensou nisso? Que é melhor estar na tempestade com Jesus? Agora Pedro vai dar o primeiro, porque esse texto fala de fé, fala de medo e fala de foco. Não é verdade? Porque quando Pedro ele vai em direção a Jesus, ele começa a ir e andando sobre a palavra. Ele está andando sobre a palavra. Jesus falou: vem, e ele está andando sobre a palavra. Se você andar sobre a palavra de Deus, você vai viver as promessas de Deus. Ele não está andando sobre as águas. Ele está andando sobre a voz do mestre. Falou: venha. E ele começou a andar. E quanto mais você acreditar na palavra, viver a palavra, você vai desfrutar das promessas da palavra. É glorioso. Ele começa e de repente
Ele o quê? Afunda. Estava indo tudo bem, né? Estava até bacana, ia ser glorioso. Mas isso é lindo que mostra a nossa humanidade. Que eu e você somos fracos. Pedro não estava em pecado, não. Ele só fragilizou porque o vento bateu nele. Ele achou que o vento era mais forte do que aquele que o chamava. Isso é normal acontecer conosco. Como acontecem situações que a gente não espera, que a gente não pensa que vai acontecer conosco. Mas Ele estende a mão sobre nós, sobre a nossa tristeza, sobre a nossa angústia, sobre a nossa decepção, sobre os problemas da vida, sobre as doenças que nos acontecem. Ele estende as mãos. Ele está aqui nessa noite para estender as mãos sobre você. Sobre você mesmo. Você é especial para o Senhor. Apesar dos apesares, de dentro de casa, de fora de casa, dos problemas no trabalho, nos problemas entre amigos, Ele se faz presente para provar que Ele é um amigo mais chegado que um irmão. Quando todos te abandonam, Ele se faz presente. E aí o que acontece gloriosamente, quando Pedro perde o foco, Jesus estende as mãos. Porque o projeto de Deus não é te afundar, é te erguer, é te levantar. Ele te valoriza quando as pessoas não te valorizam. Ele estende as mãos quando as pessoas fecham. Os seus ouvidos não estão agravados e nem as suas mãos encolhidas para te abençoar nessa noite. Deus quer te restaurar de dentro para fora, porque é aqui dentro que você precisa de ser mudado, para você viver tudo o que Ele tem para você. Porque quando você resolve aqui dentro, as coisas de fora não vão fazer diferença, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. É você entender que, diante do problema do mar, da situação dos discípulos, esse mar aqui está muito calmo, né? Mas, diante de todo o problema, Ele se faz presente. E a Bíblia diz que quando Jesus estende as mãos, ergue Pedro e continua andando com Pedro para dentro do barco, ele entra dentro do barco e que acontece o quê? Acabou o problema. Sabe por quê? É quando nós entendemos, não é sentimento, é compreensão, que Ele se faz presente a todo tempo na nossa história. Eu posso falar isso, porque uma vez minha mãe chegou para mim e falou algo muito forte, que eu jamais esperaria. Ela falou o seguinte, ela falou que um dia, moramos ali no bairro São Pedro, morávamos, quer dizer, e um dia ela foi para a beira do rio, pensando em suicidar. E é muito forte porque eu era a criança que estava no seu ventre. E a qual, não sei qual a motivação, meu pai não queria que ela abortasse. E minha mãe me compartilhou aquela situação de uma forma muito forte, que ela estaria dando cabo da sua vida. Então, eu não fui projetado pelo homem, mas eu fui projetado por esse que estende as mãos sobre nós. E ela me disse, e isso com muito pesar, muito emocionalmente. E aí eu comecei a entender, porque dentro da minha casa eu fui o primeiro a me converter. Dentro da minha casa ele foi o primeiro a estender as mãos sobre a minha vida. Ele foi o primeiro a me fazer a enxergar, a entender o seu projeto,
a caminhar diante dele e de ver esse momento de milagre. Então talvez você tenha essa mesma situação, talvez pior, talvez não tenha, talvez seja outros os seus problemas, talvez seja outras as suas tempestades que você tenha passado, talvez seja um cansaço de tentar chegar a um lugar que talvez ainda você não conseguiu, mas mesmo sendo obediente à voz de Deus, nós iremos passar por situações, e em todas essas situações, a única coisa que Jesus quer mostrar para esses discípulos, que eles são representantes do reino, e que aquele barco jamais afundaria, porque existe um propósito e existe um plano. Jesus fez um milagre para a multidão, mas agora está fazendo um milagre pessoal só para eles, para mostrar quão amado eles são e quão importantes eles são. Então eu quero dizer que para você, que o problema é a revelação do amor, o milagre e o cuidado de Deus sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer que o Senhor se faz presente no momento da angústia. Você quer ver bem Deus, experimentar a graça, o poder, tocar o Senhor? É no momento da angústia, Ele se faz bem presente na sua vida. Os problemas não é a ausência de Deus, porque Jesus mandou os discípulos serem um milagre, mas eles estarem no lugar do milagre. Se você estiver no local do milagre, você vai receber o que Deus tem para a sua vida. E essa noite não é diferente. Esse Deus quer te abraçar e te mostrar a sua importância, o projeto que Ele tem na sua vida, o propósito maravilhoso, porque mesmo diante de situações que talvez nós não conseguimos chegar aonde nós almejamos, há um projeto de Deus, há a mão de Deus, há um agir de Deus, para mostrar o seu poder sobre nós. O milagre serve para despertar o nosso coração, abrir a nossa alma para viver verdadeiramente a Deus. Aqui a Bíblia diz que os discípulos o adoraram, porque eles conheciam Jesus da multidão. Agora eles estão conhecendo Jesus que veio especialmente para eles. Há uma diferença, e aqui eles adoram o Senhor, eles reconhecem que Jesus realmente Ele é Deus, e talvez seja essa a sua necessidade. Você não foi abraçado inteiramente, talvez você tenha alguma rejeição, alguma limitação, que limita o poder e a ação de Deus sobre a sua vida. Sabe qual é o maior problema? Nós levarmos problemas. Jesus falou: troca comigo, me dá o seu fardo e leva o meu. E talvez seja essa a razão de você não estar vivendo a plenitude de Deus. São as suas limitações, é a sua humanidade. Você está afundando, mas Jesus está te segurando e querendo te levantar. É para você deixar o passado, é para você deixar o seu fardo e você viver um milagre, porque Ele veio ao seu encontro, Ele veio para te abraçar, Ele veio para te sustentar. A providência está nas mãos do Senhor, e Ele quer te entregar aqui nessa noite, de uma maneira muito especial. É por isso que Pedro não se preocupa para falar com Marcos, ele quer que Jesus seja glorificado em tudo, porque a maior experiência que nós devemos ter é com o Senhor. Nós precisamos ser totalmente mudados pelo Senhor, arrancarmos essas limitações, porque as frustrações, as decepções, elas querem cravar na nossa alma e ser algo que nos impeça de ver ao Senhor. Mas a todos quanto tiveram um encontro com Jesus, saíram mudados. Coloque-se de pé nessa hora. Se você quer mudança na sua vida nessa noite, se há algo que te impede, algo que está entalado na sua vida,
talvez uma decepção dentro do seu lar, eu gostaria de convidar você aqui à frente. Porque eu sei que o Espírito de Deus, Ele vai fazer algo diferente. Se você tem alguma situação, que você está remando, e não chegou ainda, essa frustração não é maior do que o Senhor que está aqui, para arrancar isso da sua vida, da sua história. Eu gostaria de convidar você, que você tem um lar dividido. Deus quer trazer restauração à sua casa, e ela vai começar em você. Aquilo que falta nele, Deus vai te dar sabedoria. Mulher virtuosa é aquela que edifica o lar. Mulher virtuosa é aquela que sabe administrar a casa, porque ela tem direção de Deus. E hoje é a sua noite de um encontro especial. Qualquer área da sua vida, seja material, seja espiritual, seja física, seja emocional, venha receber o milagre de Deus para a sua vida. Esse Deus está aqui. Uramanda Shanturi Kalasubi.